Jornal da Cidade. Em entrevista à Rádio Vinícola, o chefe do cartório eleitoral de Andradas, Vespasiano Vicentim Filho, disse que o pleito foi tranquilo nas 4 cidades. Confira. Foi menos tenso, né? Foi bem mais normal do que no primeiro turno, tanto aqui em Andradas como em Jacutinga, Albertina e Bitura, né? Tanto é que nós já tivemos uma totalização muito mais rápida, né? Primeiro porque os mesários já estão mais acostumados, eles fizeram isso há menos de um mês, né? Há 20 dias mais ou menos. Outra que são poucos votos, né? 2 candidatos somente, então isso facilitou muito, né? As pessoas no primeiro turno se perdiam um pouquinho na votação. Você acredita que mesmo nesse segundo turno nós tivemos eleitores confundindo a sequência, né? Primeiro é governador, depois presidente. Nós tivemos eleitores em algumas sessões achando que primeiro era presidente e depois governador. Então, algumas reclamaçõezinhas, mas nada que comprometesse ou que chegasse a ser alarmante, né? Ainda de acordo com o chefe do cartório eleitoral de Andradas, a ocorrência de maior relevância diz respeito a uma urna que apresentou problemas no Teatro Municipal José Estivanin e que por isso foi substituída. Tivemos uma troca de urna 20 para 5, 15 para 5, nós fomos lá no Teatro Municipal, trocamos uma urna, porque ela travou, então lá a votação se estendeu, nós terminamos de trocar essa urna, trocamos, mas ela faz todo o procedimento para assumir aquela sessão que teve problema. Então ela continua, assume tudo que estava naquela primeira urna e continua a votação. E nós saímos de lá 5 para 5. Então a votação foi, tanto é que foi a última sessão a chegar aqui no cartório eleitoral, porque nós tínhamos mais de 50 eleitores ainda na fila, né? Então foi a única coisa que, sim, que nem é tumulto, né? É questão que demorou mesmo, e a pessoa tem que ter calma nessa hora, a gente também tem calma, mas foi um trabalho bem gostoso em comparação com o primeiro turno. A gente só tem a agradecer, né, aos eleitores todos pela maneira como se comportaram, em meu nome, em nome do juiz, a Polícia Militar, né, que sempre nos apoia em todos os sentidos. Vespasiano também destacou o fato de Andradas ter sido sorteada para auditoria. Ainda no sábado, uma urna que estava no município foi levada para Pouso Alegre e dali seguiu de avião para Belo Horizonte. Já é a segunda vez que aconteceu em 2010 e no sábado, né, que foi ontem, nós fomos sorteados. Aí o juiz eleitoral, eu e os policiais militares fomos até Pouso Alegre, porque de lá ela foi de avião para Belo Horizonte. E hoje, durante todo o dia, ela foi auditada. E aqui nós montamos uma outra sessão daquela, né, porque a sessão 76 a urna foi para lá. Aí o que nós fizemos? Nós demos carga, arrumamos uma outra urna, preparamos com ela zerada, e da mesma maneira para ocorrer a votação aqui. E lá eles fazem aquilo que a gente chama de votação paralela. Eles vão usando aquela urna durante todo o dia e vão fazendo votação em cédula e colocando aquelas cédulas, digitando na urna. E ao final, já deve ter ocorrido, né? A gente nem tem notícias, que a gente nem fica acompanhando. Eles checam os votos em cédulas e comparam com os votos que foram dados naquela urna. Então a nossa urna foi sorteada. Isso é bom para mostrar, né? Inclusive para o próprio andradense, que não é muito comum acontecer isso, né? Nós temos mais de 300 zonas eleitorais e Andradas teve uma urna auditada por sorteio, né? Isso em toda eleição existe isso, né? Para comprovar que as urnas são confiáveis, né? Que não há o que questionar, né? Então isso foi muito, o juiz até que fica animado, né? A única dificuldade é levar até Pouso Alegre, né? Tudo isso é o trabalho físico, né? Mas a questão de saber que a urna é confiável, de saber que tudo que se vota realmente se colhe, desde que se vote corretamente. Então isso foi muito bom. Então nós tivemos mais essa novidade ontem. E estamos felizes porque o trabalho transcorreu dentro da maior normalidade possível e nem se compara com o primeiro turno, onde as pessoas ficaram muito mais tensas e tinha dificuldade mesmo, né? A gente já sabia que a dificuldade existia porque eram muitos votos a serem dados e as pessoas se equivocavam realmente, né? A urna não tem problema mesmo, é fácil o manuseio, mas se você tecla muito rápido e não observa a foto, não faz com calma, às vezes você corre o risco de já encerrar a votação, né? Mas a minha
gratidão, meu agradecimento a todos, a rádio, inclusive, que sempre está em parceria com a gente, ao cidadão, né, aos cidadãos de todas essas localidades que pertencem à zona eleitoral de Andradas, e aos ajudantes, principalmente ao Danilo, né, que é o meu braço direito, ao Luiz Felipe, a Bia, o Guilherme, então o pessoal que trabalha junto com a gente, a junta eleitoral. Então, nosso muito obrigado. Outro aspecto importante realçado por Vespasiano foi com relação à biometria, aplicado pela segunda vez em Andradas. De acordo com ele, este processo é mais seguro, apesar de muitas vezes ser mais lento. Em 2016 nós tínhamos poucas pessoas biometrizadas, nós tínhamos em torno de 16%, agora nós temos em torno de 34% de pessoas biometrizadas. A biometria ela é importante porque aumenta a segurança, né? A pessoa quem votou é ele próprio, tem a impressão digital a ser colhida, mas só que ela causa alguns transtornos, né? Porque às vezes não lê, né? Não aceita a biometria, então ela é mais demorada, mas ela é muito mais confiável, muito mais segura. Então a questão da biometria não é que a votação vai ser mais rápida, de maneira nenhuma. Pelo contrário, ela vai ser muito mais lenta em alguns pontos, principalmente se nós pegarmos um ponto onde existem muitas biometrias de baixa qualidade, né? Porque às vezes o eleitor vem fazer e ele trabalha numa profissão mais pesada, ou ele tem mais idade, então a biometria sempre fica com uma qualidade pior. Então, em algumas sessões, a fila sempre fica maior com a biometria. Daqui a alguns anos vai ficar maior ainda a fila, porque à medida que nós vamos avançando e vamos pegando todo o eleitorado, você imaginou, nós temos sessões, uma grande parte das sessões tem quase 400 eleitores. Então você imaginou 400 eleitores votando todos com biometria, vai ser muito mais demorado, você pode ter certeza, mas muito mais segura. Agora quem deixou de votar terá que justificar a ausência. Mas, de acordo com o Vespasiano, os eleitores devem procurar o cartório eleitoral somente a partir do dia 5 de novembro. Antes, não.